Olá, olá, 22 de dezembro de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira que já começou. Maranhão se aproxima de 200 mil casos confirmados na Covid-19. Defesa Civil faz mapeamento e constata 60 pontos de risco de desabamento em São Luís. Alinhamento de planetas atrai pesquisadores e o público da ilha. E veja ainda a movimentação no terminal rodoviário de São Luís e Imperatriz com a proximidade das festas de fim de ano. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma excelente terça-feira para você. Tem muita gente que hoje já está se despedindo do trabalho. Amanhã já pertinho aí do Natal. Véspera de Natal, já está todo mundo no clima das festas de fim de ano, não é? Muita gente viajando, a movimentação é intensa nos pontos de saída da ilha, de chegada também, claro. Muita gente vindo do interior do estado aqui para a capital. E essa semana a gente vai prestar serviço, vai trazer informação para você sobre a saída dos maranhenses e a vinda das pessoas do interior do estado aqui para a capital também nas festas de fim de ano. Vamos prestar serviço, falar para você sobre como é que vai ficar o trânsito, por exemplo, nesse fim de ano, alguma alteração, alguma mudança. A movimentação no comércio intensa, em especial a partir de hoje. Comércio funcionando em horário diferenciado em algumas cidades. Tudo isso aqui no Bom Dia para você, o que abre, o que fecha nesse feriado, prestação de serviço, vai ser assim ao longo de toda a semana que você estiver conosco aqui no Bom Dia. Até às 8 horas da manhã a gente faz junto quando chega o Marcão do Povo e o seu primeiro impacto. Vem comigo porque tem muita informação no Bom Dia nesta manhã de terça-feira. Obrigado, audiência aqui na capital e no interior do estado, você que nos acompanha em qualquer ponto do Maranhão, nosso muito obrigado, em qualquer ponto do Brasil, pelas nossas plataformas digitais também. A gente começa o programa de hoje falando sobre essa pandemia que está aí. Nós estamos já prestes à vacinação que vai acontecer no começo do ano que vem. Já em alguns países essa vacinação já começou e a gente continua falando sobre a pandemia. O Maranhão se aproxima agora dos 200 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. A gente vai falar sobre esse assunto. Quem está com a gente é Eduardo Bueno, vai atualizar os números do Maranhão, vai falar dos números nacionais e da preocupação, Bueno, com as festas de fim de ano, preocupação constante e o alerta geral dos pesquisadores. Também a gente está aqui para cumprir o nosso dever de chamar a atenção das pessoas também, né, Bueno? Bom dia. Pois é, Adalberto, um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo. E se a gente não cumprir com as medidas sanitárias, vai ficar bem difícil, viu? Mas vamos falar agora sobre os dados da Covid-19 aqui no Maranhão. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, neste momento nós temos 199.198 casos confirmados de Covid-19. São 5.138 pacientes ativos, ou seja, têm manifestações de sintomas neste momento da Covid-19. 4.754 estão em isolamento domiciliar, 240 internados em enfermarias e também o número aí de 144 internados em UTIs. O número de óbitos subiu para 4.433 mortes neste momento da Covid-19 aqui no Maranhão. Agora, Adalberto, quanto aos dados nacionais, nós temos os números que foram enviados aí pelo Ministério da Saúde. Neste momento, são 527 novas mortes da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados aí divulgados então pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Assim, o número de mortes chega também próximo a 200 mil. São 187.291 mortes provocadas pela doença. De ontem para hoje foram contabilizados então 25.019 novos casos de Covid-19, elevando o total de casos da doença do Brasil para 7.263.619. A doença está presente, então, infelizmente, em 99,9% dos municípios brasileiros. Mais da metade das cidades, 3.873, possuem entre 2 e 100 casos confirmados. Em relação ao número de óbitos, 4.916 municípios tiveram algum registro de morte provocada pela Covid-19. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está aí os números nacionais, números locais da Covid-19. Eduardo Bueno atualizando a gente. Daqui a pouquinho, Eduardo Ericeira vai circular pela cidade, vai trazer informações para nós ao vivo. Também são os repórteres aqui do Bom Dia. A informação não para. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. Olha, foi sancionada a lei que impede o corte de serviços essenciais como fornecimento de energia e água às sextas-feiras, sábados, domingos, além de feriados
ou véspera de feriado. Serviços considerados essenciais, como água, luz e gás, não poderão deixar de ser prestados à população às sextas, sábados, domingos, feriados e nas vésperas de feriados. De acordo com a lei, o consumidor deve ser comunicado previamente sobre o desligamento por inadimplência e sobre o dia que será realizada a interrupção do serviço, o que deve ocorrer também durante horário comercial. Caso o usuário não receba a notificação prévia, não será cobrada taxa de religação e a concessionária responsável pelo fornecimento será multada. A lei diz, na verdade, que há no serviço público, tem que haver no serviço público uma cortesia. Esse nome está lá na lei. Na prestação do serviço público deve haver uma cordialidade. E, na verdade, essa lei vem reforçando isso. Não é permitido desligamento em sextas-feiras, sábados e domingos, feriados ou véspera de feriado. E se houver esse desligamento, esse corte, nesses dias, não deve haver a taxa de religação. O projeto é de autoria do senador maranhense Everton. A lei foi sancionada na última terça-feira, dia 16, pelo presidente Jair Bolsonaro, sem vetos. A proibição de desligamento se aplica aos serviços públicos prestados pelas administrações diretas e indiretas da União, estados, Distrito Federal e municípios, além dos serviços concedidos ou permitidos por esses entes da Federação e terceiros. O consumidor deve, no ato, registrar um boletim de ocorrência, procurar o PROCON, procurar os órgãos que dão apoio à defensoria, procurar registrar de alguma forma, ligar para a concessionária, registrar um protocolo, provar de todas as maneiras que houve aquela irregularidade naquele dia, naquela hora, com todos os documentos, todas as informações que ele tiver à sua disposição. Essa lei representa um avanço importante, né, gente? Quantas pessoas reclamaram por essa situação aí, pediram, né, para que fosse, de fato, uma mudança acontecesse nessa área, e que bom que já aconteceu, já está em vigor, já foi sancionada, portanto, essa lei importante. É o direito do consumidor, acima de tudo, é o respeito ao consumidor nessas relações que deve prevalecer. Vamos à região Tocantina, a gente vai para a Imperatriz agora, ao vivo, hein, com o Geisel Nascimento, vamos trazer o destaque lá do dia na segunda maior cidade do estado. Geisel, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos ligados com a gente na nossa programação. A gente começa destacando, Adalberto, que menor mata outro a tiros na periferia de Imperatriz. O crime aconteceu no Parque Amazonas, que faz parte da Grande Cafeteira. A vítima, um menor de 17 anos, foi morto a tiros por outro menor de apenas 13 anos de idade. Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a linha de investigação é de uma execução motivada por disputa de facções. O crime está sendo investigado, o adolescente de 13 anos já foi identificado pela polícia e vai responder a homicídio e será levado à unidade prisional da FUNAC em Três Poderes. Um outro assunto que é destaque, o estádio municipal Frei Epifânio da Badia está fechado para manutenção até o dia 7 de janeiro de 2021. A manutenção vai garantir mais segurança para torcidas, jogadores e todos aqueles que trabalham nas partidas de futebol. De acordo com o administrador do estádio, Cristiano Domingos, é necessário que haja essa manutenção para que o estádio esteja em condições para a realização de jogos em 2021. E atenção em conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E para reduzir esse tipo de irregularidade, os agentes de trânsito daqui de Imperatriz deflagraram a Operação Descarga Livre, o equipamento conhecido por torbal, que torna os veículos barulhentos e pode aumentar a poluição dos gases resultantes da combustão, tem sido alvo de reclamações da população quando motociclistas passam em frente a hospitais, igrejas e residências. O condutor flagrado responderá por infração grave e pode ser multado em até R$ 195,23, além de acumular 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E uma última informação, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, após climatizar, adaptar espaço interno, criar uma área de abrigo para pacientes e substituir instalações elétricas, hidráulicas
e sanitárias, a Prefeitura aqui de Imperatriz entrega nesta terça-feira a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro São José. E aqui a gente encerra, Adalberto, nossa participação, desejando uma ótima terça-feira para todos, acompanhando o Bom Dia Maranhão. Voltamos ao estúdio da capital com você. Obrigado, Geisel. Geisel Nascimento, ao vivo de Imperatriz, trazendo os destaques do dia, as informações para você ligado com a gente aqui em todo o estado. Vamos falar em Imperatriz, o fluxo de viagens na rodoviária aumentou em razão das festas de fim de ano. Quem precisa de passagem, olha, vai ter que se apressar. De malas prontas e passagem nas mãos, Edivan vai viajar com toda a família. Buriticupu. Você vai passar as festas de fim de ano? Isto. Vou passar Natal e Ano Novo para lá. A rodoviária de Imperatriz tem tido um movimento intenso desde a última sexta-feira, dia 18, principalmente de pessoas embarcando. E com isso, iniciou a temporada de viagens antes da véspera de Natal. Os destinos mais procurados são, no feriado natalino, São Luís, capital do estado, com 42% dos embarques. Belém vem em segundo lugar, com 20%. E Goiânia em terceiro, com 18%. É Belém. Vai passar as festas de fim de ano? Vou voltando para casa. Eu vim só visitar minha mãe aí e já estou voltando de novo. Eu tô indo para Bom Jesus das Selvas. Vai passar Natal, Ano Novo com a família? Isso mesmo. É o período mais intenso do ano, com férias e festas. A circulação de pessoas nesses dias mais do que dobra. O movimento segue alto até o início de janeiro. Teve um aumento significativo, né? A gente esperava já isso. As empresas estão preparadas para atender os passageiros. A demanda está bem grande. Acredito que até o dia 23, dia 24 é Natal e até o dia 31 ainda tem muita coisa para acontecer, muita demanda. Pessoal viajando, mesmo em tempo de pandemia, mas muita gente viajando nesse final de ano, não é? Em Imperatriz, a gente viu a situação na rodoviária. Agora, aqui em São Luís, como é que tá, hein? A gente vai agora para o terminal rodoviário aqui da capital maranhense com o Eduardo Estrela, que tem as informações para nós. Ele está comigo ao vivo aqui no Bom Dia e tem as informações lá do terminal rodoviário. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente não viajando, trabalhando, né? Nesta antivéspera de Natal, movimentação muito grande. A gente já chegou aqui por volta de 6h40 da manhã. Já presenciou muita gente, trânsito também intenso na Avenida dos Franceses, que fica às margens aqui da rodoviária, do terminal rodoviário de São Luís, também aqui na área de embarque e desembarque. Muitas pessoas. A gente vai mostrar primeiramente, vai dar uma passeada aqui pelo terminal rodoviário aqui da capital maranhense, muitas pessoas já aqui nos guichês comprando suas passagens, e aí a gente faz uma orientação aos nossos telespectadores. Você que vai viajar, tanto aqui de ônibus, e é um repasse que a gente faz também para pessoas que vão utilizar outro tipo de transporte, mas principalmente aqui, segundo a própria administração, e a gente já conversou aqui com algumas empresas, é bom antecipar a compra da passagem. A gente já conversou aqui com algumas pessoas que pretendiam viajar agora logo nas primeiras horas da manhã, que acabaram tendo que viajar agora por volta de 10h30, por conta da lotação já dos ônibus. A gente ressalta aqui que ainda tem que seguir as recomendações sanitárias, a ocupação não pode ser total, porque tem que se manter essa questão do distanciamento social e também muito importante, as pessoas que a gente tem visto aqui têm utilizado máscaras. Vamos dar uma olhada aqui na área justamente de embarque e desembarque das pessoas. Olha a quantidade de gente que está aqui no terminal rodoviário da capital maranhense. E a gente conversou ontem com a administração aqui do terminal rodoviário de São Luís e eles diziam que a movimentação deve ser maior justamente de pessoas deixando a ilha de São Luís. Muitas pessoas também chegando, mas a grande maioria deixando aqui a capital maranhense com destino a outros estados, mas principalmente ao interior do Maranhão, aos municípios do interior do estado. Principalmente a gente sabe que é feriado de Natal, muitas pessoas que viajam para visitar sua família. O Natal que vai cair justamente véspera de Natal para o Natal de quinta para sexta-feira, e muitas pessoas que acabam já emendando o final de semana. Começando de quinta até domingo, é um feriado prolongado e a administração do terminal rodoviário de São Luís avalia que deve haver um crescimento de aproximadamente 30%. Então essas são as recomendações. As pessoas que quiserem viajar, venha comprar sua passagem com antecedência. Hoje ainda é antivéspera de Natal. Hoje é quase antivéspera. Amanhã é antivéspera, dia 23. Depois 24, então você que for viajar ou no dia 23 ou no dia 24, quando a movimentação deve ser ainda maior, é importante que a pessoa antecipe essa compra. Por exemplo, venha comprar hoje para viajar ou amanhã, dia 23, ou depois de amanhã, no dia 24, que é justamente na véspera de Natal.
é bom antecipar a compra da passagem. Também utilizar máscara, seguir as recomendações sanitárias, que é super importante. A administração do terminal rodoviário de São Luís prevê um aumento de aproximadamente 30%. Ontem a gente esteve aqui, a movimentação já era bem grande. Hoje é ainda maior que a gente presencia. A gente esteve praticamente nesse mesmo horário. Muitas pessoas aqui e, segundo a administração também aqui do terminal rodoviário da capital, já foi contactada inclusive a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para ajudar no trânsito, justamente no fluxo de pessoas. Tem muitos veículos que vêm deixar aqui pessoas, passageiros, acabam demorando um pouco mais na questão do desembarque para entrar aqui na área de guichê, na área que é destinada para as pessoas embarcarem nos ônibus, acabam demorando um pouco mais. Os agentes da SMTT já foram contactados aqui pela administração para justamente melhorar essa questão do fluxo de trânsito e não atrapalhar tanto. O fato é que a movimentação é bem intensa, a expectativa é que aumente ainda mais, aí sim, amanhã, antevéspera de Natal e também na véspera, dia 24. E também no domingo, no retorno para casa, muitas pessoas aí no sentido contrário, a grande maioria agora deixando a área de São Luís, e no domingo voltando, retornando para casa, movimentação que deve se manter ainda na próxima semana, com as festividades de fim de ano, só que por conta aí do Réveillon. Aí é o contrário, mais pessoas chegando à ilha de São Luís, segundo declarou aí, ressaltou a administração, é uma tendência. No Natal, mais pessoas que deixam a ilha, com destino principalmente aos municípios do interior do estado. E no Réveillon, a gente sabe que ainda tem, por conta aí da pandemia, muitas pessoas ainda não estão viajando, mas a movimentação tem uma tendência de ser maior de pessoas chegando à ilha de São Luís. Tem a Orla Marítima, apesar de não ter nenhuma festa programada oficial por parte do governo do estado e Prefeitura de São Luís, do Poder Público, tem muitas pessoas que ainda preferem vir para cá, para a ilha, para curtir a festa de Réveillon. Movimentação é essa, Adalberto, muito grande, desde o início da semana, permanece assim e deve seguir até a quinta-feira, véspera de Natal. A gente volta com você, Adalberto Melo. Muita gente no terminal rodoviário de São Luís, você vê a imagem aí embarcando agora pela manhã e alguns vão ter que esperar um pouquinho mais. Chegaram em cima da hora para comprar passagem e já estão encontrando essa dificuldade. A tendência é que seja assim, como explicou o Eduardo Ericeira. Vamos em frente com o nosso Bom Dia. Você ligado com a gente na capital, ligado com a gente no interior do estado também, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho tem John Coutrinho e os bastidores da política, daqui a pouco aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 17 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A Câmara Municipal de São Luís votará hoje a Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, que define as receitas e despesas previstas pelo Executivo Municipal para o próximo ano. O montante estimado pela Prefeitura da capital maranhense para 2021 é de 3,5 bilhões de reais. Antes de ir para a votação, a LOA foi debatida em uma audiência pública realizada dia 4 de novembro, que discutiu todos os aspectos do projeto. O governo do Maranhão abre hoje processo seletivo para estudantes interessados em cursar em 2021 a primeira série do ensino médio em unidades escolares da rede de ensino em tempo integral do estado. Ao todo estão sendo ofertadas 6.543 vagas em 47 escolas da rede pública que oferecem ensino médio em tempo integral em diversos municípios maranhenses. Os estudantes do nono ano interessados em estudar em uma escola de tempo integral em 2021 poderão realizar suas inscrições até o dia 7 de janeiro, exclusivamente online, por meio do site www.educação.ma.gov.br/matrícula Rede Integral 2021. Cerca de 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina com o número 8, receberão hoje a quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, quase 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. Agora um recado para você. Venha conhecer a oficina Mazuki. Temos vantagens exclusivas para o seu Suzuki. Estamos com diversos serviços para oferecer o melhor para o seu veículo. Oxisanitização, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. E mais, hein? Inspeção de 43 itens grátis. Aproveite também o Peça Fácil e garanta descontos incríveis em toda a linha Suzuki. Mazuki Veículos, sua oficina Suzuki do Maranhão. Agende a sua visita na Avenida dos Holandeses, no Calhau, ao lado da Plastic. O telefone, anote aí, é 988-72-3327. 988-72-3327.
Vamos para o intervalo. No próximo bloco, Defesa Civil mapeia áreas de risco de desabamento aqui na capital. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 22 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Agora para falar de segurança. Comigo aqui no estúdio, Silvan Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Silvan, a polícia está investigando a morte de um homem ocorrida na região do conjunto Nice Lobão, na Apaco. Exatamente. Alberto, esse crime aí pode ter ocorrido com um disparo acidental no momento em que ele participava de um assalto. Ele estaria em companhia de uma mulher, a polícia já está buscando imagens de câmera de segurança para tentar identificar essa mulher. Eles assaltaram pelo menos 2 pessoas, ele pilotava a moto e a mulher era a pessoa que descia e enquadrava as pessoas. É bem provável que na hora em que eles tomaram um aparelho de telefone celular, no momento em que a mulher voltava para a garupa da moto, que ele deu aquele soco para a partida, a arma que estava nas mãos da mulher disparou e atingiu o piloto da moto. Ele, infelizmente, acabou perdendo a vida, morreu. Foi um fogo amigo, de acordo com o levantamento feito pela própria polícia. A mulher abandonou ele no local e fugiu. Através dos familiares desse rapaz, que é no caso a vítima, a polícia está tentando identificar se havia alguma relação dele com essa mulher, ou se eles estavam juntos só mesmo na atividade de cometer crimes, cometer assaltos ali na região da Cidade Operária e Apaco, e as imagens das câmeras de segurança que poderão dar um norte para a polícia identificar essa mulher que seria a autora do disparo. Vamos falar, Silvan, sobre aquele acidente que a gente já noticiou aqui lá em Viana. É o acidente na rodovia MA-014, não é? Esse acidente, Adalberto, ocorreu com a família, infelizmente, foi uma tragédia. A família inteira que estava de São Luís, no caso o Gregório, a Rayane, mais a filhinha deles de 4 anos, eles estavam indo para passar as festas de final de ano que com tristeza, os familiares que moram em São João Batista, né? Lamentável. E aí, infelizmente, ele perdeu o controle do carro, o controle do veículo, lá próximo do povoado Cachoeira, saiu da pista e acabou batendo na vegetação, em árvores. Afinal de contas, esse final de semana, aí, Alberto, foi um final de semana bastante violento, com muitos acidentes, com mortes nas rodovias. E agora começou a semana, né? Que complica mais ainda, a pista molhada. E agora muito movimento nas estradas, né? Sim. O pessoal está viajando, já tem muita gente de recesso aí, então, portanto, já fica um alerta que as pessoas devem tomar todo cuidado, nada de pressa. Se você vai para o recesso, porque sair correndo, praticando imprudência, como, por exemplo, ultrapassagem indevida. Então, tenha muita paciência se você vai pegar a estrada, e tem muita gente na estrada, o que aumenta a possibilidade também de acidente. Verdade, Silvan. Eu tive a oportunidade de viajar, já fazer essa viagem aí pela BR, e é impressionante a irresponsabilidade das pessoas ultrapassando, às vezes, 2, 3, 4 carros de uma vez. É um perigo muito grande. E às vezes no ponto, numa subida, entendeu? Num local que não é permitido, pois né? Um ato absolutamente irresponsável. Coloca em risco a sua vida, a dos outros, a sua família. Sim, exatamente. Enfim, então fica o alerta aqui mais uma vez, gente. Paz no trânsito, estamos chegando às festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal faz a sua parte. Mas o motorista, claro, precisa fazer a dele. Sua, lógico. Prudência acima de tudo. Fundamental que o motorista faça a sua. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Bom dia, Alberto. Até amanhã. Silva Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bom Dia Maranhão aqui. Aliás, apresenta o Bandeira 2. Bom Dia Maranhão também, se entregar, ele faz tudo aqui. Nosso Silva Alves. São 7 horas e mais 26 minutos. Chega aqui na madrugada com toda a sua equipe para fazer o Bandeira 2. Não perca, 6 da manhã. Olha, com o início das primeiras chuvas, a gente falava sobre isso, o perigo, né? Pista molhada. A Defesa Civil mapeou 60 áreas de risco de desabamento aqui na capital. O relatório vai ser repassado para a próxima gestão da Prefeitura da capital, que assume, claro, a partir do começo do ano que vem. Olhando aqui de cima dá até para ter uma ideia do perigo que é morar bem perto desse morro. Aliás, várias famílias correm esse risco. De um lado são os alagamentos, do outro o deslizamento de terra. Tem gente que até abandonou a casa, mas a maioria ainda se arrisca por uma moradia. O que a gente fica com medo é que se o inverno for forte, aí vai acontecer outro alagamento de novo, porque a gente mora numa área de risco e aí é muito arriscado. Qualquer inverno que chegar aí de novo vai ser difícil para a gente aqui, ser humano. O bairro Salina do Sacavém é um dos 60 pontos de risco apontados pela Defesa Civil. Aqui moram centenas de famílias, a maioria ameaçada pelas chuvas. Foi aqui que, em 2008, um deslizamento de terra acabou causando a morte de 2 pessoas. Desde então, a comunidade passou a ser inserida no mapa de pontos de risco aqui em São Luís. Todo inverno,
o perigo é constante. Inclusive, um núcleo fixo da Defesa Civil foi colocado aqui, onde os próprios moradores precisam fiscalizar diariamente esses pontos mais críticos. Na hora que vê qualquer coisa em situação de risco, liga para a Defesa Civil e eles vêm para cá. Olha, nesse momento a Defesa Civil Municipal está terminando de fazer a atualização do mapeamento, que é um serviço que é feito todo ano, no período antes de começar o período chuvoso, né? E os 60 pontos de risco estão sendo visitados e com o objetivo de saber se aumentou o número da população ou se diminuiu, se houve uma gravidade ou se diminuiu esse tipo de gravidade. A Defesa Civil explica que entre as áreas de risco com maior incidência estão o Centro Histórico de São Luís, por conta dos casarões antigos, a área Itaquibacanga, Coroadinho e o próprio bairro Salina do Sacavém. Essas regiões são monitoradas o ano inteiro para evitar sinistros. O órgão também alerta que os casos de reincidências de alagamentos e desabamentos acontecem porque as pessoas acabam voltando para o mesmo lugar. A pessoa tem que entender que ela não pode morar em um local que não traga segurança para si e para sua família. Nos próximos meses, a tendência é que aumente as chuvas. Por isso, a Defesa Civil deve disponibilizar o planejamento e mapeamento dessas áreas para a equipe que assumir o órgão a partir de janeiro com a mudança de gestão. Todo cuidado, né, nesse período. Por falar em chuva, gente, vamos ver como é que fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui do Maranhão. A gente começa com Imperatriz. Imagem ao vivo, inclusive, predomina céu parcialmente nublado e chuva isolada a qualquer momento. Imagem em tempo real você tem 22 de mínima, 34 de máxima. Está aí a bela imagem, inclusive, desse cartão postal de Imperatriz, que é esse belo Rio Tocantins. É a segunda maior cidade do estado. O movimento começa aí nas ruas de Imperatriz. Começou já essa terça-feira. Vamos lá, pessoal. Terça-feira e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, imagens ao vivo de Imperatriz. Aqui na capital de todos os maranhenses, a previsão para o dia de hoje é o predomínio de céu parcialmente nublado, a claro, com possibilidade de chuva isolada durante o período da tarde. A mínima 26, a máxima em 33 graus. Aí você tem imagens ao vivo de São Luís do Maranhão. Aí está, portanto, bonita essa imagem, hein? Manhã de terça-feira aqui em São Luís. Seguimos com a previsão do tempo. Agora vamos falar do tempo em Açailândia. As imagens do climaovivo.com mostram a Açailândia hoje. A Açailândia com sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também no horário da noite. Mínima de 25, máxima de 31 graus. Aí você tem imagens de Açailândia, algumas nuvens aí no céu, né, de chuva. No céu você observa, mas já começa a movimentação maior na cidade de Açailândia, acompanhando também a nossa programação aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 30 minutos. A previsão é mais ou menos essa para todo o estado hoje, né? Estamos aqui nessa região meio norte do Brasil e esse período agora sim a gente já observa a chegada da chuva. A gente vai ver agora a previsão do tempo em mais 3 cidades. A gente vai ver Caxias, aqui no mapa Carolina e Codó também. Em Caxias predomina o céu parcialmente nublado e chuva isolada a qualquer momento. Mínima de 22, máxima de 36 graus, uma temperatura ainda muito alta, né? Em Carolina, Predomina hoje muitas nuvens e pancada esparsa de chuva a qualquer momento. 23 de mínima, 31 de máxima. Em Codó, predomina céu parcialmente nublado a claro e chuva isolada a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 35 graus. Portanto, 6 cidades a gente viu a previsão do tempo para essa terça-feira, hein? São 7 horas e mais 30 minutos, você ligado com a gente na capital, ligado no interior do estado também, você chegando para trabalhar, pessoal já ligando a TV aí na difusora e acompanhando as principais notícias do dia, não é? Venha conhecer a oficina Mazuki. Temos vantagens exclusivas para o seu Suzuki. Estamos com diversos serviços para oferecer o melhor para o seu veículo. Oxisanitização, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e mais, hein? Fique ligado, inspeção de 43 itens grátis. Aproveite também o Peça Fácil e garanta descontos incríveis em toda a linha Suzuki. Mazuki Veículos, sua oficina Suzuki no Maranhão. Agende a sua visita na Avenida dos Holandeses, no Calhau, ao lado da Plastic. Telefone 98872-3327.
Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai ver alinhamento de Júpiter e Saturno atrai pesquisadores e o público em São Luís. Tem Diogo Coutrin falando nos bastidores da política e no quadro Eleições 2020 eu recebo uma prefeita eleita na Baixada Maranhense. A gente volta já já, um instante só. São 7 horas e mais 35 minutos, 7h35, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. No estúdio do Bom Dia, nós continuamos recebendo prefeitos eleitos no estado. E hoje eu converso com uma prefeita eleita. Estou aqui no estúdio recebendo a prefeita Sâmia Moreira, primeiro mandato, prefeita eleita em Santa Quitéria, com ela que eu converso a partir de agora. Ela é do MDB e a nossa entrevistada aqui no estúdio. Prefeita, parabéns pelo resultado da eleição, 52,78% dos votos para um primeiro mandato e uma mulher à frente do município, né, de Santa Quitéria agora. Bom dia. Bom dia Adalberto, bom dia Maranhão, bom dia a todos vocês quiterienses. Muito bom dia mesmo de coração e um abraço especial a todos. Olha, é um desafio muito grande. O fato de ser mulher, mais ainda, né? E esse desafio se dá porque a nossa luta lá foi grande, a gente tinha um adversário lá que não foi fácil, mas a gente conta com o bom senso das pessoas. Os quiterienses queriam mudança, são terra de povo guerreiro, eles queriam ver e eles acreditam que eu posso fazer esse trabalho. Eu acho que ao longo da vida, os cargos que eu ocupei, acho que tudo foi situações que eu passei para hoje estar preparada para ser a gestora da minha cidade. E todos lá têm convicção e sabem da minha capacidade, da minha força de vontade. Não é só um compromisso, na verdade, é um comprometimento que eu tenho com todos os quiterienses de fazer de Santa Quitéria a cidade que eles vão se orgulhar cada dia mais. Desse comprometimento, na sua análise, na sua visão, é claro que não se resolve tudo em apenas 4 anos, ou rapidamente, ou nos 100 primeiros dias, né? Verdade. Mas há uma expectativa das pessoas em relação a esse mandato. Nessa largada, nesse início do ano que vem, que prioridades a Prefeitura terá? Olha, a gente vai dar prioridade à educação e saúde. E isso, mas é o que todo mundo diz, mas é porque realmente é o que é essencial, né? A educação da nossa cidade, ela está muito solta, defasada. Hoje nós estamos com o IDEB de 3,8, você vê que está deixando muito a desejar. Uma cidade que era para a gente ter em torno de 11 mil alunos, hoje a gente tem 6. Então, as pessoas perderam o crédito na educação. Então, até com os filhos de Santa Quitéria, hoje estudam fora, estudam da cidade vizinha, entendeu? Como São Bernardo, Brejo, mas não Anapurus, mas na cidade mesmo a gente tem poucos alunos, porque a população em si perdeu o crédito na educação. Professores desmotivados também? É isso que eu ia dizer. E é porque a gente conta com excelentes profissionais da educação. Nossos professores são professores ativos, são pessoas capacitadas, mas que não estão sendo valorizados. A própria estrutura física do município, das escolas, deixa a desejar demais. O aluno não tem vontade de ir à escola, não tem a merenda escolar. O professor não tem um espaço adequado para ele, entendeu? Ministrar as aulas para o aluno, porque hoje ensinar não é fácil, entendeu? Porque não é só a questão do ensino e tem que checar muito a questão da aprendizagem. Será que esse aluno ele absorveu o conhecimento que foi ministrado pelo professor? Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente tem que focar. E a educação, com certeza, é a nossa prioridade. Além da saúde, até por conta desta pandemia, que é uma situação ímpar no nosso país. Né? É uma situação que todos os prefeitos vão enfrentar, aliás, todos os governantes, a sociedade em geral. Ano que vem, o começo da vacinação, mas ainda vamos conviver com essa pandemia por um tempo. Na saúde, a estrutura do município hoje qual é? Como é que está sendo conviver com essa pandemia lá no município? Está sendo fácil, até porque não está tendo um acompanhamento como deveria. Hoje, por exemplo, não se tem esse boletim, a gente não sabe a real situação. Muita gente faz os testes fora, não é informado no município. Você não sabe hoje o número de pessoas que está ou não contaminada. E a gente sabe que existem casos e não são poucos. Então, a gente precisa realmente focar, identificar, dar o apoio necessário, a assistência devida. A gente tem que reestruturar toda a saúde do nosso município, porque ela está defasada não só no hospital, que está em situação bem precárias, mas principalmente os postos de saúde, porque a atenção básica ela tem que funcionar. Ela é essencial, é lá na ponta, é lá onde as pessoas convivem, é lá onde a equipe de PSF tem que estar do lado do morador, vendo as necessidades, fazendo acompanhamento logo no início de qualquer situação que o paciente esteja vivendo, para que não haja uma necessidade dele vir ao hospital.
Então, a gente precisa focar nesse atendimento. E, para isso, a gente tem que realmente ser focado, ser determinado para que a gente faça uma saúde em que as pessoas passem a ter um atendimento merecido. Prefeito, a senhora entende também que há necessidade de um diálogo maior com os prefeitos ali da região do Baixo Parnaíba, quer dizer, até para o fortalecimento econômico, para a gestão, de repente, partilhada até de boas ações, boas práticas, né, que podem ser compartilhadas. Por que não? A senhora entende dessa forma? Com certeza, e tem uma situação que a gente deve focar, eu não sei se foi colocado aqui por outros prefeitos, eu não sei se alguma região está sendo feito, vamos falar da saúde em si. A gente às vezes atende muita gente, a gente tem um município pequeno, nosso atendimento lá é de média complexidade, tem município que é de baixa complexidade. E aí o resultado é o seguinte, que às vezes você passa a atender as pessoas do município, e quando o município vizinho não tem um atendimento adequado, essas pessoas vêm para o município. E aí, os recursos que vêm para atender aquela população, e o SUS, você sabe que é para atender a todos. Aí, assim, você termina dando uma atenção né? muito bem, enquanto o vizinho ali não. Eu acho que deveria ter alguma conversa nesse sentido, porque cada município tem que focar e dar uma saúde devida para o pessoal do seu município. Mesmo a gente entendendo que o SUS é para atender a toda a população, mas é bom a gente checar e ter esse diálogo para ver um entendimento de uma forma de cada um ter um atendimento devido e ser recompensado financeiramente para que um município não fique dando um atendimento a outros participantes e deixando os seus um pouco a desejar. A área de infraestrutura também, o município merece, carece de investimento? Em todos os sentidos, principalmente água. Olha, Santa Quitéria é uma cidade até grandinha, né? Fica na MA. E precisa, na própria sede, nos bairros, falta água demais. Eu estive agora visitando de casa em casa. A gente fez uma campanha conversada, dialogada. Não bati na porta para pedir o voto. Eu bati na porta do cidadão para conversar com ele, para ouvi-lo, para conhecer a realidade dele. Porque você não pode trabalhar uma situação se você não é conhecedora dela com detalhes. E eu fiz questão de fazer isso, conhecer as pessoas e a vida em que elas vivem, em que eu posso ser parceira na vida delas, para que a cidade tenha uma necessidade, tenha umas ações que atendam às necessidades deles. E isso foi muito bom. E o município realmente precisa de muito sistema de água, a questão de calçamento, os postos de saúde, escola, na verdade, está necessitando de tudo. E eu quero só deixar mais um detalhe aqui, que Santa Quitéria tem uma situação estratégica maravilhosa, em que eu vou precisar de muitos parceiros, porque a gente não consegue nada só. A gente ganha política, a gente ganha com um grupo. E esse grupo está ali porque ele acredita no seu apoio, eles querem ser participativos no sentido de mudar uma realidade do município. Porque, principalmente, minha cidade tem muitos jovens me ajudaram muito na campanha, os partidos políticos, as lideranças, os líderes sindicais, eles foram, assim, guerreiros na minha campanha. As mulheres foram maravilhosas, fizemos eventos lá só de mulheres, foi perfeito. E eu quero dizer, só para complementar, que Santa Quitéria tem uma situação geográfica maravilhosa para ter um desenvolvimento, para a gente dar uma alavancada na economia do município, principalmente na área da agricultura também. A vocação natural do município. Nossa, com certeza, até porque a gente é privilegiado com os 5 rios que cortam os nossos povoados. Quero agradecer aqui no estúdio a presença da prefeita eleita de Santa Quitéria, Sâmia Moreira, do MDB, que esteve conosco aqui no quadro Eleições 2020. Eu que Muito obrigado, boa sorte a partir do ano que vem. Muito obrigada, eu agradeço, um abraço a todos, quero dar aqui um abraço ao meu vice Eliezer, foi um grande guerreiro, um grande parceiro, está até com o Covid, mas já está bem, ele e sua esposa, um grande abraço, estamos esperando aqui, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada. 7h44, vamos em frente com o Bom Dia. No final de semana foi entregue mais uma obra na área Itaquibacanga. Desta vez a Prefeitura de São Luís investiu em um equipamento público da área de esporte e lazer, o Campo do Alto da Esperança. Vamos ver. Agora o Gustavo tem um campo de bola novinho, bem pertinho de casa. Ficou muito bacana, a gente estreando hoje o nosso campo. Aí, uma hora aí, depois que acaba esse jogo aí, nós aqui entra. Aí, vou tentar marcar um gol. Aconteceu uma reforma. Antigamente era bom, mas agora ficou melhor. Certo, agora dá pra vocês jogarem, tá participando da competição. Tinha competição antes? Como é que era? Tinha competição antes, mas agora ficou melhor porque o campo tá bem bonito. Agora dá pra jogar. Dá pra marcar gol? Dá.
A primeira competição oficial do campo assim aconteceu neste final de semana. Devidamente equipados para combinar com o campo novo, os times de 5 comunidades realizaram um torneio que reuniu crianças e adolescentes. O esporte transforma porque quando eu comecei o projeto, antes de eu começar, eu vi que há necessidade de fazer esse projeto porque as crianças estavam sendo vulneráveis para a criminalidade. Então, eu tive essa ideia e foi uma ideia que a própria comunidade abraçou e está aí que deu certo. O local foi todo reformado pela prefeitura, ganhou iluminação e uma pista de corrida ao lado. O campo também tem arquibancada e proporciona lazer com muito mais estrutura. É um espaço de lazer aqui para a comunidade num todo e para as crianças, que a gente tem uma escolinha, no qual faço parte aqui da comissão, e é maravilhoso. Maravilhoso a gente ter um espaço desse. O campo Alta Esperança foi entregue neste domingo pela prefeitura e deve funcionar diariamente para a comunidade Alto da Esperança e outras do entorno na área Itaquibacanga. São obras importantes em toda a área Itaquibacanga. Nós temos aqui muito investimento, muitas obras que vão de drenagem, a construção de praças, a pavimentação, enfim, um volume muito grande de obras que vem trazer aí a melhoria na qualidade de vida da população, né? Então, ou seja, levando a transformação da vida das pessoas para melhor. São 7 horas e mais 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está no ar e vamos juntos. Agora vamos conferir como é que está o trânsito na capital, prestação de serviço com imagens ao vivo só aqui no Bom Dia. Gerando de Albuquerque, a gente começa agora mostrando a câmera que está lá no antigo Roque Santeiro. Como é que está o trânsito? Já mais carregado nesse horário, hein? Na descida para o centro da cidade, para a região da Coama também, você vê no detalhe aí, ó. O trânsito parado nesse momento por conta do semáforo aí que está fechado neste ponto, mas já bem carregado o trânsito nesse horário, principalmente no sentido centro, é a pista da esquerda. Vamos para mais um ponto na cidade rotatória do Calhau. Vamos ver como é que está agora? Muita gente se movimentando nessa antevéspera praticamente aí de Natal, amanhã, portanto já estamos mais próximos aí do Natal. Olha só, aí tem um agente da SMTT, vários agentes da SMTT ali ajudando aí no trânsito nesse momento. Já vai ser liberada a pista, agora sim, liberada as pessoas que seguem no sentido centro, já estão na rotatória, portanto aí, da onde fica o quartel da polícia, o comando da Polícia Militar, né? Vamos em frente com mais um ponto, agora Carlos Cunha aqui pertinho da gente, ligação importante, avenida que é importante aqui na cidade, ainda, vamos lá? Isso, agora sim, essa é a Avenida Carlos Cunha, temos aqui à esquerda a pista, as pessoas que seguem no sentido Jaracati, grande até a movimentação no sentido Jaracati nesse momento, geralmente é o contrário, no sentido centro, que a movimentação é intensa, mas não há, nossa produção está checando aqui, já checou, e não há lentidão no trânsito na ponte, essa ligação importante com o centro histórico da capital maranhense, e não há nenhum acidente também nesse trecho. O motorista vai seguir sinal verde para quem está vindo para o centro da cidade em especial, o trânsito está tranquilo na ponte. Para fechar, a rotatória do São Francisco é mais um ponto que a gente mostra para você. 4 pontos diferentes com imagem em tempo real, prestação de serviço só aqui no Bom Dia cedinho. Olha aí, ó, rotatória do São Francisco. Sentido centro também, Ponte José Sarney, lá deve estar tranquila, porque aqui ó, você vê que a pista da direita também, movimentação muito pequena, maior aqui a pista da esquerda, quem está seguindo no sentido praia, Calhau, enfim, pessoal que vai por Renascença, tá bom? Esse é o trânsito na capital maranhense com imagens ao vivo, prestação de serviços aqui do Bom Dia para você que está ligado com a gente. São 7 horas e 48 minutos, 7h48. Obrigado você aí no interior do estado acompanhando a nossa programação, acompanhando aqui o Bom Dia. Vamos continuar com o trânsito. Agora, Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. A gente tem imagens da Avenida Dorival Pinheiro, aí está, esquina com a BR-010. BR-010 você vê aí com movimentação intensa, muitos motoqueiros aí nesse momento, você vê aí na imagem, mas o trânsito vai fluindo normalmente aí nesta via importante da cidade de Imperatriz. Um abraço aos amigos na região tocantina, acompanhando a nossa programação nessa manhã de terça-feira. São 7 horas mais 49 minutos, 7h49, você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã. Agora, a gente fala de política com a participação do colunista John Coutrin. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Prefeito Crivella hoje teve um bom dia não muito agradável lá no Rio de Janeiro. A operação acontecendo lá e já foi preso agora pela manhã, John? Foi preso, Adalberto, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, né, numa operação chamada para desbaratar
o chamado QG da propina dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Delação de um doleiro que acabou... Delação de um doleiro. O que aconteceu? Esse doleiro fez uma delação e disse, né, que o Rafael Alves... Quem é o Rafael Alves nessa história? Ele é muito importante. Ele foi um doador da campanha do Crivella em 2016, conseguiu recursos, doações e passou a ter influência direta, né, no governo do Crivella. E aí ele indicou quem? O irmão, né, esse Rafael Alves, o empresário, doador da campanha de 2016 do Crivella, indicou o irmão para Rio Tour. E dentro da Rio Tour, o irmão desse empresário Rafael Alves, que manejava ali a propina, que operava a propina de empresas, inclusive até de gestão de contratos da gestão passada. Em algumas ligações interceptadas pela polícia, chegou a dizer que tinha caneta na mão, né? Exatamente. Então, diante dessa prisão do Crivella, do Rafael Alves, né, e também do ex-senador Eduardo Lopes, que também é o suplente do Crivella, era o suplente do Crivella, né, senador. O Crivella antes era senador do Rio. Todos foram presos, né? O senador ainda está, o ex-senador está ainda foragido, mas o Crivella, o empresário Rafael Alves e um delegado aposentado também foram presos, Adalberto, nessa operação logo pela manhã, às 6 horas. Né? E isso, claro, é mais um capítulo da trágica, né, gestão do Crivella ali no Rio de Janeiro. A gente lembra de vários episódios, Adalberto, inclusive de uma operação também em que, de busca, né, em que o próprio Crivella chegou a ligar para esse empresário, né, e quem atendeu foi um delegado. Você lembra na época, né, ele desligou o telefone. Além também daquela questão dos guardiões do Crivella, que foi alvo de denúncia também, ou seja, uma série de polêmicas que acabaram manchando, maculando a imagem do então, na época, senador, agora eleito prefeito do Rio, e derrotado nessas eleições para Eduardo Paes. Então vamos aí, Adalberto, aguardar. E parece que, infelizmente, o Rio não tem muita sorte, né? Os governadores que passaram por lá foram presos e o Crivella, faltando 9 dias, né, a gente pensava, não, dessa vez ninguém vai ser preso no Rio, nem o prefeito, acabou sendo também preso. O Rio, infelizmente, não tem muita sorte. Ô John, o Bolsonaro disse que pode haver aí corrupção em relação às obras, é isso? Ele disse isso ontem porque ele se referia a umas obras, 20 mil obras, né? Que o governo dele tem no Ministério do Desenvolvimento Regional. E ele disse que pode haver corrupção porque não há como controlar tudo, né? Segundo ele, segundo o presidente, não há como controlar, e já admite aí casos de corrupção no governo dele por conta dessas obras do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas o que chamou a atenção, Adalberto, foi ele dizer que não há indicações políticas no governo dele. Que ele lembra que no passado, né, entrava e saía ministro porque eram indicações políticas, mas como? Você pega 2 exemplos do Centrão, a FNDE e a FUNASA foram indicações políticas. O PSD indicou o Fábio Farias, foi indicação política, então ele não pode dizer que não é indicação política, já que ele se atrelou, né, ao Centrão, e o Centrão praticamente tem ali indicado vários cargos ao presidente Bolsonaro, ou seja, há indicação política sim no governo dele. Adalberto, ainda para finalizar na questão local, a gente destaca hoje, na pauta da Câmara Municipal, a votação da LDO, né? Aliás, da LOA, Lei Orçamentária Anual. Né? É importante destacar que essa lei deve ser votada hoje, que vai definir as receitas e despesas, mais uma estimativa de 3,5 bilhões. Mas além dessa pauta, outro importante é o seguinte, é uma que altera a lei orgânica do município, né? Essa é muito importante, para a questão da Procuradoria-Geral do município, para a posse. Por que isso? Porque o Bruno Duailib, né, que deixou, né, como membro efetivo do TRE, ele não é procurador de carreira, então tem que fazer uma alteração na lei orgânica e a Câmara vota isso hoje para que o prefeito Eduardo Brade possa, portanto, indicar o Bruno para a Procuradoria-Geral do município. Ok. Só para fechar, o governador Flávio Dino, só informando, assumiu ontem a presidência do consórcio da Amazônia Legal, né? Isso, é importante porque ele vai reunir esses novos estados, né? E aí como se fosse uma liderança para o governador ainda mais em relação ao próprio presidente Bolsonaro, né? Já que, além dos governadores do Nordeste, que o Flávio tem essa liderança, agora também desses governadores da Amazônia Legal, em que coloca o Flávio ainda no cenário, né, nacional, com mais exposição, com mais também força. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 54 minutos, 7h54.
Olha, vem aí o especial de final de ano da TV Difusora. O Inspirar será um programa especial que vai compartilhar grandes histórias, celebrar boas ações e fortalecer trajetórias de pessoas e empresas que se reinventaram nos últimos tempos. É isso mesmo. Depois de um ano tão incomum como 2020, né? O Sistema Difusora busca, através deste programa, conectar histórias de destaque com o público maranhense e fortalecer o sentimento de melhores perspectivas para os dias que virão. O especial será veiculado dias 23 amanhã, portanto, 24 e 25 de dezembro, será reprisado dias 30, 31 e 1º de janeiro de 2021. Então já sabe, né? Temos data marcada para assistir ao programa que vai inspirar um 2021 bem melhor para todos. São 7 horas e mais 55 minutos, 7h55, você ligado aqui na TV Difusora. Fique ligado, você que está acompanhando o Bom Dia, desse recado, hein? Olha só. Aliás, a gente tem uma informação importante para você que está ligado com a gente. São 7 horas e mais 55 minutos. Lembrando que amanhã, 11 horas da manhã, o horário do Inspirar aqui na TV Difusora, tá bom? Anote na agenda para não perder. Moradores de todo o país estão observando desde a semana passada o alinhamento de Júpiter e Saturno, não é? Ontem foi o ponto alto do alinhamento, que chamou a atenção, inclusive, de pesquisadores e do público em geral. Vamos ver? A ciência em via pública, mesmo que em meio à pandemia. Por conta disto, a projeção foi um meio viável para proporcionar a experiência única. No céu, a olho nu, só dava para ver pontinhos brilhantes. A gente vê assim, a gente vê o tanto que a gente é pequeno aqui na Terra, né? Vemos planetas que estão a milhões de quilômetros e a gente consegue ver só um pontinho daqui da Terra. É muito interessante. O alinhamento de Júpiter e Saturno foi visto em todo o país, mas quem estava em São Luís, cidade localizada mais próximo da linha do Equador, teve uma posição privilegiada. A última vez que os planetas estiveram assim, de forma aparente, tão pertinho, foi em 1623, mas naquela época o Sol estava muito forte, não deu para ver. Em 2020 foi um verdadeiro presente. Em um ano tão difícil, as pessoas puderam contemplar o universo. O alinhamento total começou no dia 16 e tem o ápice no Natal. É uma conjunção planetária especial e, por isso, toda a estrutura foi montada no Forte de Santo Antônio. É um fenômeno raro, né? Ou seja, acontece, né? Dessa forma aí, de 400 em 400 anos, né? Não na mesma dimensão, porque há 400 anos atrás nós não tínhamos telescópio, né? E nós estamos justamente fazendo aquela função do laboratório, que é tornar a ciência um bem popular, trazendo a ciência para a praça. Então nós estamos mostrando aqui essa conjunção, essa belíssima, né, conjunção entre dois grandes astros do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, né, certo? Eles estão muito próximos uns dos outros, né? E nós já mostramos aqui, né, a proximidade dele, né? E estamos mostrando também individualmente Saturno ou Júpiter. Momento que a Andresa e a família fizeram questão de vivenciar. Eu vim porque eu sempre gostei muito, sempre me atraiu isso. Sempre tive muita conexão com estrela, com lua, entendeu? Passei inclusive para minha mãe e para minha filha isso, essa paixão. E é um espetáculo que poderá ser visto só daqui a 80 anos, né? E a gente não sabe do futuro. Então eu quis aproveitar a oportunidade que eu estou tendo. E o Tavares registrou fotos do momento que vai ficar guardado na memória e também nas imagens. Com certeza, porque registrar o infinito, né, os astros, o sistema solar, é algo que nos causa uma comoção, porque a gente tem uma noção breve e pálida, eu diria, dessa imensidão do infinito. Muito legal, o trabalho do Tavares, inclusive, a gente conhece, é muito bom. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.